bem-vindos ao Resenha Corporativa. Voltamos aqui com mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E vamos falar de novo sobre Lavanderia Express, que é uma tendência aí de mercado. O brasileiro agora entendendo, né, esse novo conceito que veio. E por que não falar de Lavanderia Express com a Ana da Lavô Alto da Lapa? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Seja Fábio, bem-vinda você. aqui ao Resenha. Obrigada. Ana, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e, assim, essa questão cultural até, né? A gente falar de Brasil, a Lavanderia Express é algo muito novo, é uma realidade nova. Falar de Estados Unidos e Europa é algo que é comum, né? Trivial. A gente via nos programas, nos filmes, né? Já de anos atrás, as pessoas utilizando aquelas lavanderias e tal, e levando as suas roupinhas e tal. Hoje, isso chegou aqui no Brasil e tem tomado muita força, apesar que a gente vê um mercado que ainda está crescente. Se a gente falar estatisticamente, nós não temos nem 5% ainda da população brasileira que utiliza esse tipo de lavanderia, mas isso comparado a um mercado internacional aí que é 70%, em alguns países chega a 80%, né, de pessoas que utilizam a Lavanderia Express. Conta pra gente, como é que você vê, assim, você como proprietária, a Lavô aí é uma franquia muito conhecida, que tem se posicionado muito, né, Sim. também no mercado, mas como que você vê esse crescimento e essa mudança de cultura das pessoas começando a utilizar mais esse mecanismo, né? Sara, a Lavô, ela é a maior franquia, né, maior lavanderia do Brasil. Ela é a mais forte por alguns motivos, né? O principal deles é a qualidade. O franqueado ele tem bastante liberdade de trabalhar. Então, por exemplo, a minha unidade ela trabalha com serviços de delivery, serviços no local, porque a gente esbarra numa questão cultural que, para o brasileiro, a lavanderia é para lavar edredom. E a Lavanderia Express ela é muito mais do que isso. É para lavar roupa, assim, do dia a dia, o que você está vestindo, o que eu estou vestindo também, e inclusive o edredom. E tudo isso em 1 hora. Então, a gente tem uma grande vantagem em relação às lavanderias tradicionais. Primeira delas, o tempo, né? A qualidade exatamente a mesma, mas ninguém tem contato com a sua roupa. Né? Então, você vai lá, coloca para lavar, a máquina fica trancada. Então, a minha unidade fica dentro de um mercado, Pão de Açúcar. Você pode sair e aproveitar seu tempo para fazer outra coisa. Você pode ir fazer compras enquanto a sua roupa está lavando. Pode. Aí tem o estacionamento que é gratuito, então o ambiente é seguro, em todos os sentidos, né? Para quem está ali, para suas roupas. E a questão do tempo que a gente aproveita, principalmente aqui em São Paulo, está cada vez mais complicado. Exatamente. Né? Não dá para perder tempo no trânsito e nem lavando roupa. Exatamente. Então, a gente tem muito cliente que já descobriu, né? E tem máquina de lavar em casa, mas está aposentando a máquina. E usando aquele espaço que antes era chamado de lavanderia dentro da nossa casa para expandir a cozinha, por exemplo. Né? Porque os apartamentos estão cada vez menores. Sim. Quem mora em casa, eu deixo uma roupa no varal. Essa poluição que a gente tem aqui, você acaba sujando a roupa. Né? Quando ela seca. A gente aqui em São Paulo não tem tanto problema de chuva, não somos mais a terra da garoa, né? Mas chove, eventualmente, e mesmo que não chova, com esse abafamento, esse cheiro que tem no ar por conta da poluição, até pela falta de chuva que a gente vinha atravessando, né? Agora isso mudou. São vantagens, né? Sem contar que a roupa sai macia, 90% ou mais % das roupas não precisam de ferro de passar, então você acaba economizando energia também. Água, né, que são bens que estão cada vez mais escassos hoje em dia. Exatamente. Né? Então, tem uma série de vantagens. E para quem ainda não tem tempo, embora seja 1 hora para lavar e secar um cestão de roupas, eu fico no local todos os dias da semana de manhã para ajudar as pessoas que não conseguem ficar ali. Então, ainda tem isso para a gente tentar aculturar o brasileiro, né? Que acha que vai deixar a roupa no local e voltar dias depois para buscar, quando ela pode ter tudo pronto em 1 hora. Ou seja, você ainda tem esse diferencial que você fica lá para poder, naquele determinado horário, para dar esse suporte, né? Para as pessoas que estão se habituando também, né? Porque, Ana, a gente vê... Hoje em dia, eu vejo, pelo menos a pesquisa que eu fiz, você me corrija se eu estiver errado, tipo, o mercado que utiliza mais essas lavanderias são homens solteiros ou estudantes também, né, que moram sozinhos. E a gente tem uma crescente
inclusive com relação a famílias, por conta desse padrão, essa mudança de padrão construtivo, né? Você tendo aí cada vez mais empreendimentos com apartamentos de estúdio, mesmo Minha Casa Minha Vida, com 34 metros quadrados ali, que não, né, que comporta, às vezes, famílias de 3, 4, 5 pessoas, e você não tem esse espaço físico. E aí, em contrapartida, você tem nesses condomínios lavanderias coletivas com 3 máquinas, que não atende a 400 apartamentos, de repente. Então, o brasileiro ele está tendo que se habituar com as lavanderias, mudar a cultura com relação... Isso que já era uma coisa muito difundida no exterior, mas aqui está crescendo muito também por esse fator. Você acabou sendo a necessidade de ter mesmo, né? Uhum. E o empreendedor, né... Ainda, eu acho que assim, você é uma empreendedora, você teve essa visão, a sua lavanderia está bem localizada, você conseguiu otimizar essa questão do tempo que a pessoa vai fazer a compra e deixar ali. Mas o campo é muito grande ainda. Tem muita gente que quer empreender e às vezes não prestou atenção ainda o quão vantajoso é o empreender num mercado que está em expansão, que você tem uma gama gigante de pessoas que ainda não utilizam porque ainda não conhecem, né? E aqui a gente está fazendo agora esse papel de mostrar como é que funciona. Porque é incrível, né? Falta realmente um pouco de comunicação com esse consumidor final. Embora seja um mercado em expansão, tem muita gente com bastante instrução que não sabe que existe isso. Né? E aí fica pagando. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é sempre bom a gente levar para a prática, né? Uma camiseta como essa que eu estou vestindo, numa lavanderia tradicional, custa, ali na região onde eu estou, R$12 para lavar. Hoje, inclusive, entrou um cliente ali falando isso para mim, que pela taxa de urgência, porque ele precisava da roupa para hoje, ele ia pagar R$22 nesta camiseta, tá? Uma camiseta como essa. Ele lavou, acho que 20 ou 22 peças, não me lembro, por R$18 na minha lavanderia. Mais R$18 para secar, ou seja, não deu R$2 cada peça. Então, nós estamos falando de uma diferença muito grande. Não é de 50%, é muito mais do que isso, né? De 2 para R$22 por uma peça. Tá? Então, exatamente. É bem grande mesmo essa diferença. Só que o brasileiro ainda não sabe que existe essa possibilidade. Então, a gente tem o sabão e o amaciante que a gente usa é o Home Comfort, só que é uma linha específica para a lavanderia. Tá. Então, sabe assim, Rhonda, você lava o cabelo em casa, não lava? Uhum. Mas quando você vai no cabeleireiro, não é muito melhor? Exatamente. É a mesma coisa. Né? Então, eu tenho uma máquina profissional, produtos profissionais também. Então, o cheiro da roupa é diferente, a textura da roupa é diferente e a qualidade da lavagem é diferente também. Então, tua roupa fica muito mais limpa usando as nossas instalações do que a sua casa. Até porque a quantidade, ela já é presetada ali, né? Já pela quantidade que vai na máquina, tem tudo isso, né? Tem. Porque as pessoas, às vezes, não sabem ou não prestam atenção, que também o exagero no uso do produto também estraga a roupa, né? Estraga a roupa porque e a máquina. Em casa a gente faz isso, em casa a gente coloca mais sabão em pó porque acha que não fez espuma suficiente. Isso, né? E a espuma é extremamente danosa, não só para a sua roupa, como para o meio ambiente. Então, a gente vê o pessoal falando que quer cuidar do planeta, né? E temos que ter essa preocupação, especialmente nos dias de hoje, porque a gente já estragou muito o nosso planeta, mas a gente continua lavando roupa em casa. Então, onde vai o descarte desse sabão, do amaciante, né? Que são produtos que geram, sim, resíduos que vai para a rede de esgoto também, né? Na Lavô, a gente trata, a gente tem a preocupação com a reciclagem das embalagens e tudo. Então, você tem acesso a um produto industrial a um preço extremamente baixo, o que eleva a qualidade da lavagem e a vantagem do tempo, que hoje em dia acho que talvez seja o número 1. Na verdade, é um combo, né? É um combo. De benefícios. E, de fato, essa questão do preço é algo que me chamou muito a atenção. Porque se você manter uma máquina em casa, você ter a sua lavanderia em casa, você tem um consumo de energia altíssimo. Isso. Né? Porque as máquinas caseiras, por mais que você tenha de uma marca muito boa, enfim, você tem um custo altíssimo. Você pega uma lave-seca hoje doméstica, por mais que ela seja um top de linha, você vai ter 3 horas de ciclo.
No mínimo. Não é? No mínimo, entre 3 a 4 horas de ciclo. Isso. Então, consumindo energia para você secar aquela roupa. Enquanto nessas lavanderias, nas lavanderias express, e a Lavô se destaca muito bem nisso com relação a tempo, que eu acho que é uma coisa que vocês têm muito como diferencial, essa questão do tempo, você tem ciclos muito rápidos e com um padrão de lavagem, porque é pensado, né? São máquinas fabricadas para esse fim, são máquinas específicas para esse fim, com os insumos ali também específicos, automática. E uma grande diferença da secagem doméstica para a secagem profissional, que é o que a gente oferece, além do tempo, a gente consegue secar a tua roupa em 45 minutos, enquanto você tem essas 3 ou 4 horas que você estava mencionando, o sistema de exaustão da nossa máquina é diferente. Então, isso impede com que a sua roupa encolha, que é um grande medo que o consumidor tem. Eu vou colocar para secar, vai encolher? Não encolhe, né? Porque o sistema de exaustão dela também é profissional, né? Então, a gente tem dutos que levam o ar para fora, o ar circula e é renovado dentro da máquina o tempo todo. Na máquina doméstica, a umidade fica ali. Ela não tem para onde escapar, por isso que demora tanto e pode encolher a roupa. Entendi. Ou seja, o encolher a roupa você vai acontecer em casa, viu, gente? Vai em casa. Em casa vai acontecer. Lembra dos desenhos animados, né? Que colocavam assim, né? E assim, a gente dá todo o suporte, porque tem a dúvida. Essa roupa eu posso colocar na secadora? Eu posso lavar? Claro que existe vamos olhar a etiqueta, né? Mas com a experiência que a gente tem, isso, quem frequenta a minha lavanderia sabe que pode contar comigo. Olhar, Ana, isso aqui eu posso lavar, eu posso secar. E a gente está aqui para ajudar também. Então, não deixa o cliente abandonado só porque é autosserviço. Muito pelo contrário, né? A responsabilidade é dele, sim. Ele está ali para fazer do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Mas o que ele precisar de ajuda, ele conta com a Lavô. E, Ana, me diga uma coisa, né? Saindo um pouquinho aí da parte da lavanderia. O que te levou? Você viu essa oportunidade de mercado? Como foi para você, assim, entrar nesse meio, né? Optar por ter uma lavanderia express? Por 2 motivos muito grandes. O principal deles é poder servir as pessoas. Eu sinto muito prazer em servir isso. Então, sabe, Sara, às vezes eu entrava num estabelecimento comercial, podia ser uma lanchonete, qualquer lugar. E eu ficava pensando, por que as pessoas são tão mal-humoradas, né? Por que não recebem a gente com um sorriso no rosto, com gentileza? Eu acho que falta muito isso para nós brasileiros, né? Embora a gente seja amável, hospitaleiro, mas falta um pouco de gentileza. E eu queria ter um negócio meu para oferecer isso para as pessoas em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, o que me conquistou, né? Por que esse negócio e por que a Lavô foi o fato de não ter realmente a autonomia, né? Poder dar autonomia para o meu cliente, para ele fazer do jeito que ele quer. Porque falta liberdade também para o brasileiro, né? Embora a gente viva num país democrático. Então, acho que foram os 2 principais pontos que me conquistaram. Mas você fala sobre isso também, do dar autonomia e da questão do atendimento. Existe uma coisa cultural aqui no empresariado que às vezes é a falta do cultivo do treinamento mesmo, do fazer com que o seu funcionário entenda que ele representa a empresa, cultivo de marca, cultivo de identidade ali, do ambiental. Então, eu vejo isso, a gente aqui, Resenha Corporativa, nós falamos muito sobre negócios, né? Sim. E com diversas empresas, com diversos profissionais, e eu vejo que há uma questão cultural que falta no Brasil, e que é necessário a gente fazer. A gente tem muitos empresários, claro, que têm essa preocupação e fazer com que os seus funcionários entendam que eles fazem parte daquilo, mas, no geral, não. E aí você cria esses problemas de atendimento, né? Da falta do atendimento, do cuidado com o cliente. Muitas vezes o funcionário, ele vê aquilo ali como a fonte de renda dele, mas ele não tem aquela dedicação que ele teria no atender se ele enxergasse como ele fizesse parte daquilo, né? Então, a gente tem questões culturais aí que a gente tem aí trabalhado muito para mudar e falado muito aqui no Resenha sobre isso, porque eu acho que isso só agrega e todo mundo, né, sai ganhando, tanto o empresário quanto o cliente, o consumidor, que quer ser bem atendido, que às vezes a gente se sente frustrado quando vai no lugar e não é bem atendido. Não é? E é legal que eu trabalhava com treinamento corporativo há 10 anos, né? E
dava muito treinamento para liderança. Então eu acho que é por isso que você tem essa pegada assim de atender. E eu, se eu olhar o Instagram, eu tenho muitos vídeos que são, no fundo, educativos, né? Porque o brasileiro tem essa coisa de querer sempre levar vantagem. Infelizmente, a gente tem isso. Cortar custo. O empresário, às vezes, ele quer cortar custo onde não deveria. Ele acha que, de repente, você dá um treinamento corporativo, ele não... Pra quê? Eu tenho pouco... Poxa, na cara da sua empresa, você tá... É sua marca que tá ali. A gente tem que começar a entender que algumas coisas não são custos. Que algumas coisas são investimentos. E não é só investimento para você ter mais lucro, é investimento para você se manter no mercado. Né? E você quer ver como isso se traduz no meu ambiente atual, que é a lavanderia? É o cliente querer colocar na máquina um limite excedido do cesto, né? Então, eu coloco mais roupas do que aquela quantidade de sabão e amaciante que são programadas automaticamente permitem. E a quem ele lesa isso? A ele mesmo, né? Porque ele está tendo uma qualidade de serviço ruim, porque ele excede um limite que não deveria exceder. Né? Então, na entrada da loja a gente tem um cesto, são cestos padrão de todo esse tipo de lavanderia, e é para a gente colocar ali no limite. Quando eu ultrapasso, com a máquina não acontece nada, porque são máquinas profissionais muito poderosas mesmo, mas com a roupa, né, eu não tenho uma lavagem tão eficiente quanto eu teria se eu obedecesse o limite do cesto. Então, e aí tem aquela coisa da vantagem, às vezes o cara vai lá no cesto e soca, aperta bastante, cabe mais. E ele acha que ele tá levando vantagem e, na verdade, ele tá pagando para molhar a roupa, né? Então, é bobagem isso. É o barato que sai caro, porque vai sair de lá, ele vai perder 35 minutos da vida dele. E eu tento contornar isso, Sara, com a educação. Né? Porque eu acho que a gente não sabe, a gente não está acostumado. Eu mesma, antes de empreender nesse negócio, eu não sabia que existia aqui no Brasil. E já existe há mais tempo do que eu estou no mercado, né? Então, as pessoas não sabem como é que funciona, tem receio, por isso eu fico também bastante ali na unidade para explicar, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é bem simples a operação. Então, o meu público, por exemplo, de mais idade, às vezes fica assustado, mas eu vou conseguir fazer sozinho e tal. E eu, como uma boa educadora, fico ali do lado, faço a pessoa fazer sozinha, ela vê quão simples é. Na próxima, ela já está fazendo sozinha. Exatamente. E já está trazendo as amigas, né? Então, as pessoas que precisam de mim, é esse perfil que você fala, né? De não ter tempo, então é o homem solteiro, o divorciado. Se bem que eu tenho muitos que gostam de ficar ali dentro, curtindo mesmo aquele momento que é seu, né? E eu brinco, vamos fazer uma lavoterapia? Muito bom. Ai, muito bom, Ana. É assim, eu acho que, putz, é um mercado, como as coisas estão mudando, que bom que as coisas estão mudando, né? Que estão criando-se aí novas oportunidades, novos mercados. E a Lavanderia Express, eu tô ficando fã de Lavanderia Express, você não tem noção. Tô quase indo para esse caminho aí também. Deixa espaço. Comigo, pois é! Sabe o que é legal? Uma coisa importante. Outro dia um cliente me ligou, porque quando a pessoa não tem a oportunidade de ir até lá, eu faço, né? Coloco na máquina, eu não faço nada, tá? É como o próprio usuário. Eu coloco na máquina de lavar, depois na de secar. Só que com um grande diferencial, eu uso ali o meu balcão para dobrar imediatamente após a secagem. E dobro ali com todo o capricho, porque eu já te falei que eu gosto de servir as pessoas, né? Aí a gente embala e manda de volta para o cliente. E aí esses dias um cliente me ligou perguntando se eu passava a roupa. E eu disse que não, né? A gente não tem nem espaço. E a gente não quer também desperdiçar energia elétrica com ferro de passar, não precisa. E ele falou, mas eu vi você entregando para um vizinho meu aqui, a roupa estava passada. Falei, não está, é só dobrar. Então, para quem não tem o dom, talvez, ou a paciência de dobrar a roupa, pode contar comigo, que eu faço com o maior prazer. E assim, é interessante esse negócio de você falar do passar, porque essas máquinas, pelo menos pelo que eu li, elas são tão tecnológicas, né? Até eu acho que a temperatura, tudo isso, que ela passa. E aí a pessoa às vezes o consumidor comum para e fala assim, mas como? Não é possível, não está passando nada. Gente, vamos pensar, não existe já lá o ferro a vapor, que você põe a sua roupinha ali no cabide, você faz assim, com vaporzinho, ele não seca. Encosta, né? Não encosta. Eu creio que seja mais ou menos uma tecnologia parecida, porque se a máquina ela está esquentando, ela tem ali tá passando aquele vapor que vai,
e vai amaciando automaticamente as fibras daquele tecido, não tem como não sair ali. É claro que se você pegar ali tudo, embolar e jogar num saco, vai ficar amarrotado. Mas se você chegar, tirar, dobrar, você não precisa de mais nada, né? É uma combinação de fatores. Então, você tem a máquina que é poderosa, o sabão que é incrível também. A máquina de lavar, ela centrifuga 5 vezes melhor que uma máquina doméstica. Então, o tecido já sai quase seco. E aí, quando você coloca na secadora, como aquele tecido recebeu o amaciante, ela também já está mais macia a roupa. E aí, esse vaporzão, que a secadora chega a 71 graus. Nossa. Então, se sobrou algum vírus ou bactéria, ele morre ali. E aí, a roupa fica macia mesmo. É só tirar, não tem como, não precisa passar. E, Ana, e qual que é a tua perspectiva, assim, de montar outra? Ou você acha que, tipo, não, eu quero ficar ali, atender, ou a tua ideia, assim, porque o mercado dá para expandir bastante aí, né? Dá. Qual que é a sua ideia em relação a isso? Eu queria ter pelo menos mais uma, porque eu amei o negócio. Eu falo pro meu marido, né, que de tudo que tem para fazer numa casa, o que eu sempre mais gostei foi lavar roupa, né? Então, tem tudo a ver comigo. Eu queria ter mais do que uma, sim. Mas não é o momento, né? Porque eu acho que falta essa cultura do brasileiro de levar roupa para a lavanderia. Eu tenho certeza que essa expansão vai acontecer nos próximos anos. Aliás, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que é assim, a gente falando do assunto que as pessoas podem conhecer. Você sabe que, assim, eu fiz um outro podcast sobre Lavanderia Express, foi há um mês atrás, mais ou menos, e aí teve um pessoal que mandou e-mail lá pro R011 falando, eu fiquei curioso, fui lá. E aí eles foram e mandaram pra gente um feedback no portal, dizendo que nossa, não sabia que existia, que isso já tinha aqui. E é isso, eu acho que a gente tem meio que essa obrigação também de passar essa informação, né? Mostrar para as pessoas que seguem também o portal, que seguem os canais, que o que existe, quais são as vantagens, né? Porque eu já vi muita gente passar, às vezes, em frente a uma lavanderia express e achar estranho e não entrar, porque não sabe exatamente o que é, né? E aí, falando de vantagens, uma cliente uma vez falou isso pra mim, eu já cansei de ir em lavanderia e perderem minha roupa, trocarem a roupa. Então, quando eu manipulo a minha roupa, que eu tô ali olhando, pensa, 35 minutos faz uma lavagem, né? Você mexe, começa a entrar no Instagram, acabou, já tá lavada. Então, você sabe que também ninguém encosta na sua roupa, né? Por isso, é um grande motivo de eu não colocar um funcionário e, nesse momento, eu não ter mais de uma unidade. Porque se eu não conseguir eu mesma fazer isso pessoalmente para o cliente, eu não quero fazer, né? Então, deixar 100% autônoma, tem muitas localidades que deixam, sim, e funciona muito bem, né? Mas como eu tenho esse propósito de servir, de cuidar com carinho, eu, por enquanto, não vou abrir outra, não. Mas eu pretendo no futuro, sim, porque eu quero estar muitos anos nesse negócio. Eu sou muito jovem ainda, né? É muito legal. Adorei, Ana. Obrigada pela sua presença, viu? Muito sucesso lá na Lavou Alto da Lapa. Gente, olha... Segue aí no nosso canal, R011, o Guia R011 também. E a Lavou Alto da Lapa também. Vai lá conhecer, bater um papo com a Ana, que ela vai te ensinar tudo sobre como funciona. Vai te ensinar a dobrar a roupa pra você não ter que se preocupar com ferro de passar. Lençol de elástico, a gente dobra lençol de elástico. Super bem. Caramba, vai dar uma aula. Depois ela vai fazer um podcast assim, só pra dar uma aula como se dobra lençol de elástico. Porque isso, eu acho que é o sofrimento pra todo mundo. É isso aí. Obrigada, viu, Ana? Isso aí, gente. Até a próxima.